Eu acho que um ponto, Jorge, que a gente precisa deixar muito claro aqui é que o ambiente ele influencia. Com certeza, a gente está falando, existem várias evidências científicas que mostram que o ambiente influencia e o nosso ambiente é ruim, de uma maneira geral. A gente pode melhorar o nosso microambiente, muitas vezes, mas o ambiente macro vai continuar sendo ruim e sempre vai ser um desafio o microambiente. Além disso, a questão hormonal fisiológica, que está alterada de fato no obeso, também influencia. Então, você ter o hormônio da fome aumentado dificulta, você ter a leptina, que é o hormônio da saciedade, reduzido, dificulta também, você ter um metabolismo mais lento, gastar menos calorias por ter sido obeso e ter emagrecido, também dificulta. Então, tanto o ambiente quanto a questão fisiológica, eles são inimigos, eles vão influenciar o seu ato de comer, só que eles não determinam. Esse eu acho que é um ponto essencial. Existem pessoas que, apesar do ambiente, apesar de estarem inseridas num ambiente ruim, apesar de estarem nesse macroambiente ruim, apesar de terem as alterações fisiológicas, então são pessoas que foram obesas, que têm lá a grelina aumentada, a leptina diminuída, essas pessoas conseguem emagrecer e se manter magras. Se existem essas pessoas, e claro, 10, 20%, depende aí do tipo de estudo, existem essas pessoas, isso prova, isso mostra que tanto o ambiente quanto a inclinação fisiológica do corpo, ela influencia, mas não determina. O que significa isso? Essas pessoas, elas têm uma virtude chamada temperança. A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas a temperança ela foi definida como uma das 4 virtudes cardinais por Aristóteles, o filósofo grego aí de mais ou menos 350 a.C. E a temperança nada mais é do que o controle racional dos seus apetites corporais. Claro que Aristóteles não sabia dos hormônios, não sabia dos detalhes da fisiologia, mas a gente já via, cara, que, seu corpo, ele quer que você faça determinadas coisas. Às vezes ele quer que você coma muito. No caso do obeso, por uma questão fisiológica, uma questão de doença. Beleza, mas não determina. Influencia, mas não determina. A pessoa que consegue, e aí, claro que a gente não vai falar sobre isso, né? Mas todas as virtudes, incluindo a temperança, são treináveis, são praticáveis. Você consegue melhorar. A pessoa que emagrece e se mantém magra é a pessoa temperante. A pessoa que, apesar do seu apetite aumentado, das suas alterações fisiológicas e do seu ambiente macro, pelo menos, ruim, ela consegue decidir continuamente não comer. À medida que ela vai decidindo, vai se tornando cada vez mais fácil. Porque eu acho que fica muito... A gente corre um risco, quando a gente vai falando de todos os problemas, das pessoas chegarem à conclusão de, cara, então não dá, né? Sim. Vou jogar a toalha. Não tem como. Meu macroambiente é ruim, eu não vou conseguir mudar. A minha fisiologia é, entre aspas, ruim, e eu também não vou conseguir mudar, então já era. Não, pelo contrário. Inclusive, o que Aristóteles sempre disse é que a virtude, ela floresce justamente na diversidade. Então ninguém pode se mostrar temperante, ninguém pode se mostrar temperante ao não comer se não tiver fome. Se você não tem fome, não significa que é uma virtude você não comer. A virtude está justamente em você conseguir domar o seu apetite quando você racionalmente sabe que ele está indo jogando contra você. Porque qual que é a diferença dos transtornos? Por exemplo, existe a anorexia. A anorexia é quando você, a sua razão, ela tá alterada nesse Exatamente. ponto. Você acha que você não deveria comer, só que você deveria comer. Entendeu? O ponto é, muitas vezes a gente acha que a gente não deveria comer e a gente tá certo nisso. A gente tá obeso, a gente realmente deveria comer menos, né? Esse seria o ideal pro nosso corpo. Só que a gente não consegue porque o nosso corpo tem uma fome aumentada, tem todas as questões fisiológicas, tem um ambiente que acaba influenciando e a gente não consegue vencê-lo. Então é uma questão difícil, muita gente acaba pegando isso, beleza, então quer dizer que para você emagrecer você precisa ter uma virtude, que é a temperança, emagrecer é uma questão moral. O ponto não é que quem é magro tem mais virtude do que quem é gordo. Porque quem é magro não precisa ter essa virtude toda. Porque quem é magro não tem a mesma carga genética e muitas vezes também não conviveu no mesmo ambiente que a pessoa obesa. A gênese, a criação da obesidade não foi pela virtude. Foi pelo ambiente mais carga genética. Só que o tratamento da obesidade, ele vai envolver sim a temperança. De alguma forma a pessoa vai ter que vencer essa inclinação do corpo dela e vai ter que vencer o macroambiente, não tem jeito. Perfeito. E até pensando um pouco nessa situação do ser fácil ou ser possível, né? Logicamente são coisas totalmente diferentes. O processo, ele é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas até citando o Taleb, por exemplo, na definição de que todos os cisnes são brancos, né? Basta um cisne negro para você considerar que, na verdade, nem todos são brancos. Então, se tem pessoas que conseguem, quer dizer que aquilo é possível. A gente não está falando aqui que é fácil ou que todas as pessoas vão ter a mesma trajetória. Agora, se uma pessoa consegue, é porque aquilo é possível. E aí o que a gente traz é esse conceito da temperança em si.
Mas falando especificamente sobre o ambiente, a gente já falou que existem 3 grandes esferas, né? A pessoa em si, existe o microambiente dela, aquelas pessoas que estão em volta, o trabalho dela, a casa dela, e existe também o mundo. Só que não dá pra gente querer mudar o mundo sem arrumar a nossa própria cama, né? Então, a gente precisa entender quais são os passos iniciais que a gente precisa dar. E talvez um dos principais passos que a gente tem seja começar de forma gradual e focando naquilo que mais interessa pra gente no momento. Como é que a gente pode falar sobre essa criação de microcompromissos? Realmente é uma coisa importante quando a gente fala de mudança de hábito, de construção de emagrecimento? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala necessariamente de mudança de comportamento. E quando você faz uma mudança de comportamento muito radical, a chance de você ter sustentabilidade naquela mudança é muito pequena. Então é como se você quisesse subir uma escada, mas você quisesse subir 10 degraus ao mesmo tempo. Cara, você vai tentar subir 10 degraus, se você conseguir, você vai acabar caindo, você vai se desequilibrar. É muito melhor você subir um degrau de forma firme de cada vez. Então é isso que a gente defende na Outlive. Então acho que as pessoas devem fazer mudanças, não tem como fugir disso, mas devem fazer mudanças graduais e constantes. Então, ao invés de mudar da água para o vinho de uma semana para outra, cara, faz uma mudança a cada semana, no máximo 2 mudanças a cada semana. Se fortalece nisso, porque isso vai ajudar você justamente a ter a temperança. Eu acho que você ficar orbitando entre a saúde perfeita e a pior saúde possível, cara, isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal de que você está indo para um caminho pouco sustentável a longo prazo. E é importante que a gente fala aqui sobre emagrecimento, né? Mas isso vale para praticamente qualquer coisa na nossa vida, né? Temperança não é importante só para emagrecimento. Se a gente for falar sobre, sei lá, eu quero começar a ler. Tá, você quer começar a ler, mas como é que a gente vai começar a ler? Vamos tentar começar a ler 10 páginas por dia? Você tem tempo para fazer isso? Tenho. Então vamos começar a fazer 10 por dia. Se você fizer 10 por dia durante um bom tempo, é bem provável que você consiga ler ali 6, 7, 8, 10 livros por ano. Vamos na parte financeira, se você consegue poupar ali R$ 100 por mês, se você conseguir, cara, daqui a um certo tempo, isso vai ter um efeito bola de neve que, consequentemente, vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, a criação desses microcompromissos é importante, e eu diria até que é importante porque quando você consegue organizar uma parte da tua vida, existe uma chance muito maior que você consiga também organizar outras partes da sua vida, porque é uma relação bidirecional, né? A gente não tem uma vida separada da outra. A ordem atrai ordem, né? Com Exato. certeza. E a desordem atrai desordem. Eu achei interessante você falar da questão do livro, da questão financeira, que para deixar bem claro, uma pessoa que ama ler naturalmente, ela não precisa ser temperante para ler todo dia. Exatamente. Essa pessoa, ela tá fazendo algo que já tá na inclinação dela. O corpo dela não tá falando para ela fazer outra coisa. A temperança imagina que você, Jorge, racionalmente, você quer ler mais. Você acha muito importante, porque vai te ajudar, você vai ficar mais inteligente, você vai se desenvolver como pessoa. Então você quer ler mais, só que o seu corpo, ele quer que você fique na tela. Você é viciado, por exemplo, em celular, você é viciado em ver televisão, você é viciado em fazer outras coisas. Então, o seu corpo não quer que você leia, mas você, racionalmente, você quer ler. Aí que entra a temperança. A temperança é justamente isso. É a mesma coisa na obesidade. A diferença é que no caso da obesidade, existe uma tradução fisiológica dessa inclinação do corpo, né? Sim. Existe um aumento ali da grelina, uma diminuição da leptina, mas quem disse que não existe também na tela, por exemplo, no vício da tela? Existe também uma questão aí de recompensa. Então, a temperança, ela precisa ser treinada nos aspectos da vida que você precisa dela. Talvez você seja um cara, uma pessoa que tem muita dificuldade de emagrecer, então você vai precisar de uma enorme temperança nessa área da sua vida, mas na leitura, por exemplo, você leia naturalmente. Sim. Então, isso faz parte da vida e é importante porque às vezes a gente fica se lamentando muito, né? A gente fica pensando, Exato. eu tenho uma dificuldade muito grande para emagrecer, eu sempre tive esse problema, eu conheço a pessoa tal que come o que quiser e que não engorda nunca. Cara, talvez essa pessoa tal que come o que quiser e não engorde nunca, ela talvez tenha outros problemas na vida dela. Provavelmente ela tem. Provavelmente, que ela precisa tanto quanto você da temperança e ela tá nessa luta também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu vejo isso, as pessoas se lamentando como se fosse algo, cara, já era, mas não, a temperança é uma virtude que vai afetar a vida como um todo, e no caso da pessoa que tem essa predisposição a engordar, essa pessoa que cresceu no ambiente e acabou se tornando obesa, a temperança ela vai ser necessária para ela emagrecer. Eu acho que é importante também a gente trazer à tona aquela discussão sobre o emagrecimento especificamente, ou o treinamento da temperança como um todo, ele não ser considerado como uma competição entre as pessoas, né? Então, não é algo comparativo. Não existe ali uma realidade parecida entre as duas pessoas. Logicamente, existem coisas mais parecidas, coisas mais diferentes, mas a vitória, por exemplo, do emagrecimento, a melhora do processo como um todo, ela não é comparativa com outra pessoa.
Tem que ser com você, né? Melhorar a sua saúde tem que ser com você. Até porque pessoas diferentes vão ter respostas diferentes ao mesmo estímulo. A gente vê isso, por exemplo, no aumento do colesterol, no aumento da pressão arterial, no aumento da glicemia. Isso existe. Pessoas diferentes respondem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Então, o processo precisa ser, na verdade, entender que a luta é contra você mesmo. Não é contra aquela outra pessoa que tem uma predisposição para ficar magro. E o que você colocou é muito bom, né? Poxa, aquela pessoa que tem aquela predisposição pode ter problemas em outros pontos. E, logicamente, o que você precisa entender é que você precisa melhorar naquela área específica para chegar no seu objetivo. Só que a gente já falou algumas vezes e comentou nesse episódio sobre a influência do ambiente nas nossas escolhas, né? E eu acho que, primeiro, para fazer boas escolhas, o que a gente precisa é isso, né? Conhecimento. É entender, ter informação de qualidade para saber o que é o mais certo possível, o que não é tão certo. Então, ter o conhecimento é o primeiro passo para ter consciência e ter boas escolhas. Mas mesmo assim, o nosso ambiente, a nossa própria rotina, e aí até trazer à tona aquelas pessoas que muitas vezes não têm a capacidade de aplicar tudo aquilo que a gente fala na vida delas. Porque a vida é corrida, talvez a pessoa não tenha uma condição financeira tão boa, ela precisa, por exemplo, acordar muito cedo para ir trabalhar e dormir tarde. Então, logicamente, nem tudo aqui é aplicável para todas as pessoas. Mas, obviamente, a pessoa conseguir aplicar o que a gente fala na vida dela vai ter melhora. Agora, existe, logicamente, uma capacidade maior de resistir ao ambiente quando a gente tem planejamento. Quando a gente fala do planejamento alimentar, o que essa pessoa, por exemplo, pode fazer para tentar melhorar ou até mesmo vencer essa pressão do ambiente? O planejamento é fundamental porque ele evita o improviso. E o improviso, cara, é a porta de entrada para você errar. Porque quando você improvisa, você tem que saber o que você vai comer no momento que você já está com fome. No momento em que você não tem tempo de preparo. Então, quando você não tem tempo de preparo, você vai apelar para o quê? Para o que é mais prático. O que é mais prático, muitas vezes o que é mais barato, o que está do seu lado. O que é isso? É o alimento ruim, é o alimento ultraprocessado. Então, o planejamento ele é quase como uma vacina. Uma vacina contra você comer mal. Você precisa se planejar. Então, um exercício bom para a pessoa saber se ela tem um mínimo de planejamento é... Não sei que horas que você está vendo esse episódio, mas se você está vendo de manhã ou à tarde, você sabe pelo menos o que você vai comer hoje à noite. Responda aqui no chat, cara. Você sabe o que você vai comer hoje à noite? Você sabe o que você vai comer amanhã? Você tem esse planejamento? Isso é um sinal de que você está realmente preparando a sua alimentação. E eu sei que muita gente acha isso chato, desconfortável. E, cara, não é para ser algo legal, confortável. Isso é algo que a pessoa que faz isso, ela está encarando um problema que ela tem de forma consciente. E é um problema que é um problema importante. Não é um problema pequeno. É um problema de saúde, um problema de controle sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Então, o planejamento ele evita as escolhas ruins e ele facilita as boas escolhas. Então, se você leva, por exemplo, a comida para o seu trabalho, você tem a chance de você ter cozinhado, você ter escolhido no supermercado a comida, você ter cozinhado a comida e você ter levado. É diferente. Se você for comer lá, você vai ficar à mercê do que tem lá. E aí o que tem lá, se for coisa boa, beleza. Imagina que você trabalha num lugar que você sabe que tem uma comida saudável, que se adapta aos seus objetivos alimentares, etc. Ok. Mas se não tiver, cara, você vai ter que improvisar. E aí a gente sabe, o improviso é a porta de entrada para a escolha ruim alimentar. Então, o planejamento, ele faz parte disso que a gente está chamando de organização, né? Sim. A organização, ela é muito importante. Ela é muito importante. A organização, ela faz com que o seu eu racional escolha. Lembra que a gente falou de comer conscientemente ou inconscientemente? Se você come no piloto automático, é o seu corpo, os seus hormônios que comandam, não a sua razão. É a mesma coisa. Quando você planeja, quem planeja é a razão. Você não planeja com hormônio, entendeu? Você não planeja com o seu apetite corporal. Você não vai planejar na hora que você está morrendo de fome, a sua comida da noite. Você vai planejar no momento que você escolheu para planejar. Então, você dá lugar à sua razão. Você dá lugar, e a gente está falando aqui que a temperança é justamente a razão dominando os apetites corporais. A razão dominando as emoções e as inclinações do corpo. Então, cara, quando você planeja, você coloca a razão no comando. Você meio que dá as rédeas. Toma aqui, cara, ó, quem vai dominar é você, para a razão. E isso é fundamental para a gente conseguir ter boas escolhas. Perfeito. E até quando a gente olha algumas colocações que vira e mexe surgem na internet, que as pessoas acham que é até um pouco clichê, né? Poxa, não vá fazer compras com fome. Faça uma lista de compras antes de ir no supermercado. São coisas que, quando a gente entende essa parte do planejamento, fazem todo sentido, né? Poxa, se você tá com fome e vai no mercado, a chance de você comprar alguma coisa hiperpalatável é muito maior. Se você não faz uma lista para comprar no mercado, é bem provável que você vai chegar lá e vai começar a comprar coisas que você, às vezes, nem precisaria, né? Ao mesmo tempo, acho que é interessante a gente falar para as pessoas que, durante o processo de emagrecimento, elas vão ter ali
percalços, vão ter obstáculos. Elas podem muitas vezes ali, por exemplo, chegar num momento em que ela quer comer alguma coisa hiperpalatável. E aí o conhecimento, por exemplo, ajuda nesse ponto até para, beleza, eu não tenho tempo para preparar, eu quero comer alguma coisa boa, eu vou pedir, por exemplo, no aplicativo, mas cara, vamos tentar pedir alguma coisa, talvez um omelete, em vez de pedir um hambúrguer com 3 tipos de creme e tudo mais, com molho, tudo, que vai aumentar a capacidade calórica. Talvez essa escolha já seja uma escolha consciente com planejamento, mesmo que você vá fazer uma escolha que não seja a mais saudável possível. Então Exato. planejar, às vezes até, poxa, no sábado eu vou sair com meus amigos, a gente vai numa churrascaria, eu vou comer. Mas pô, será que eu preciso comer tanto quanto eu imagino que eu vou querer comer? Será que eu não posso, por exemplo, começar pela salada e comer carne também depois para poder me ajudar? Ou vou começar pela carne e vou evitar o queijo, o pão de alho? São escolhas que, logicamente, têm um efeito pequeno quando a gente olha de imediato, mas que a longo prazo ajudam para a própria pessoa, né? O que você tá falando aqui, cara, que eu acho muito importante, é que o alimento ruim, ele pode estar dentro do seu planejamento. Exato. Você não precisa necessariamente excluir todos os alimentos ruins. Até porque excluir alimentos muitas vezes ruins, mas que são da preferência da pessoa e tornar uma dieta extremamente chata é um dos principais pontos que faz com que a dieta não seja, não traga aderência da É pessoa. isso. Né? Às vezes você vai ter que excluir algum tipo de alimento que você não gostaria, vai, especialmente se for um alimento que gera compulsão. Exato. Então você vai excluir. Mas se você tiver um planejamento, você vai poder ter alguns alimentos que são ruins também, mas que você consegue comer de uma maneira saudável. Você consegue comer de uma maneira controlada, na verdade. Então, assim, quando você inclui o alimento ruim no seu planejamento, quando você come esse alimento ruim, isso não se torna um tropeço. Porque você já tinha planejado. Exato. Agora, quando você não tem planejamento, toda vez que você comer um alimento ruim, você vai encarar aquilo como um tropeço, como uma falha. E você ficar encarando tudo que você come como um tropeço, como uma falha, com muita frequência, isso vai gerando uma desmotivação, cara. Você vai se sentindo incapaz. Então, o planejamento, até para você comer algo que teoricamente não seria o ideal para você, é fundamental, porque você consegue controlar o problema. Perfeito. E quando você fala de planejamento e até de organização, acho que uma coisa interessante a gente falar é sobre essa temperança, né? A temperança ela é praticável, ela é treinável, mas ao mesmo tempo existe ali uma queda de energia ao longo do dia, né? Como se fosse uma bateria. Poxa, você vai tomar 30 decisões durante o dia. Logicamente, a primeira decisão que você vai tomar, você tem mais energia, você tem mais temperança para poder passar por aquilo de uma forma melhor. Agora, conforme o dia vai passando, as coisas vão acontecendo, o estresse vai aumentando, chega uma hora em que basicamente cansa aquilo, né? Então fica mais difícil da gente conseguir superar. É nesse ponto, por exemplo, que ter alimentos mais saudáveis em casa e não ter ultraprocessados, não ter alimentos que são hiperpalatáveis ou que gerem compulsão na pessoa, fazem a diferença na manutenção, por exemplo, de uma estratégia alimentar? O que você descreveu dentro do dia o que acontece com a pessoa também ao redor, ao longo dos meses e dos anos, né? Sim. A pessoa, em algum momento, ela vai ficando cansada, ela tem problemas na vida dela e aí ela acaba largando a dieta, por exemplo. No caso, dentro do dia, é o que você falou. A tendência é que ao longo do dia o estresse vá se acumulando, o sono vá se acumulando. E lembra que eu falei que todas essas questões fisiológicas e de ambiente, elas influenciam, mas não determinam o comportamento? Então elas vão influenciando, só que a influência vai ficando cada vez pior, cada vez mais negativa. Então se você não se prepara com antecedência, você vai precisar de muita temperança no final do dia para evitar errar. E a gente, cara, tudo que a gente puder ajudar o nosso corpo é melhor. Então, quando você já tem o planejamento, você não precisa pensar muito. Você facilita, entre aspas, a sua temperança no sentido de, cara, você vai seguir aquilo que está planejado. Se você tiver que tomar decisões sendo influenciado por esse cansaço, sendo influenciado por esse estresse, sendo influenciado por essa fome, tomar essas decisões vai se tornando um desafio cada vez maior. Então, é interessante que a temperança é justamente isso, né? Você tomar a decisão certa, mesmo quando o seu corpo está dizendo para você tomar a decisão errada. Esse é o ponto. E tomar a decisão certa é um desafio do momento da decisão, mas também é um desafio de preparação. Sim. Você não tem que dificultar. A ideia aqui, você não tem que fazer uma tentação. Você tem que evitar a tentação. Só que você vai ter de qualquer jeito algum tipo de tentação. Esse é o ponto. Você consegue, com o planejamento, você consegue reduzir a necessidade da sua força de vontade. Mas, cara, ela vai ter que estar lá. Esse é o ponto. Acho que emagrecer passa por isso. Você, racionalmente, conscientemente, facilitar a sua vida. Então, tira os alimentos ruins de perto de você. Evite os aplicativos de comida. Planeje tudo. Faça o seu microambiente o melhor possível. Converse com as pessoas. Tente evitar que as pessoas sabotem você. Faça tudo o que for possível, mas saiba que, no final, você vai precisar que o seu corpo
tome uma decisão que ele não quer tomar. Pelo menos ele não quer, em termos hormonais e fisiológicos, ele quer comer. Cara, você tá desregulado. É um problema que você tem. Não se lamente por isso, porque, cara, você tem problemas, mas você tem coisas boas também na sua vida. E no final você vai precisar da temperança. E o lado bom é que essa temperança que você vai precisar para não comer, mesmo quando você tá com fome, mesmo quando você tá estressado, mesmo quando você tá com sono, cara, essa temperança ela não vai funcionar só para sua alimentação, para o seu emagrecimento. Como você falou, cara, seja para começar a ler livro, seja para organização financeira, seja para você ter uma vida profissional melhor. Quantas vezes para você ter uma vida profissional melhor, para você se desenvolver no seu trabalho, você vai precisar fazer coisas que seu corpo não quer que você faça. Seu corpo tá clamando para você fazer A, mas você tem que fazer B, cara. Por uma relação, cara. Quantas vezes você também, seu corpo está clamando para você fazer A, você tem que fazer B para manter a relação, para fortalecer. Esse é um desafio da nossa vida inteira. E quando a pessoa ela consegue dominar esse desafio na questão do emagrecimento, e aí quando eu digo quando a pessoa é obesa, né? Porque o magro ele não precisa. O magro ele não tem esse desafio. É o obeso que tem esse desafio. Quando ele consegue, ele se torna capaz de fazer qualquer coisa que ele precise da temperança para a vida dele. Então, é uma virtude que vai ajudar a pessoa na vida inteira. O prêmio do emagrecimento a longo prazo, ele é muito maior do que apenas o emagrecimento. Ele é o prêmio do controle. Porque, querendo ou não, a temperança ela é muito do controle. Controle. A razão tem as rédeas. Então, você ter esse controle é uma coisa que vai afetar em mais áreas do que apenas a alimentação.